Bem-vindo e bem-vindo ao canal do Palavrizar. Eu sou o professor Marcelo Dauri e nesse vídeo a gente vai atender uma série de pedidos de muitas pessoas que pediram pra gente gravar vídeos para falar sobre problemas comuns de argumentação. Afinal, quem nunca deu uma escorregadinha ali na hora de argumentar? E o primeiro desses problemas é o que a gente chama de lacuna. E já te peço, se você gostar desse vídeo, já curte aí, deixe seu comentário, se inscreve no canal para não perder os vídeos novos que a gente lança toda terça-feira. E, obviamente, vem ver comigo o que é e como fazer para não cometer mais esse erro nas suas argumentações. Gente, a lacuna é um buraco na argumentação, é um pedaço que faltou. Ela, inclusive, é muito utilizada de forma aí um tanto desonesta, com fins políticos, fins ideológicos. Por exemplo, ó, eu posso chegar aqui e dizer que a sua aprovação em um vestibular ou em um concurso depende de você. Oh, gostou da frase, né? E a primeira parte é que isso não é uma mentira. Se você não estudar, não se esforçar, não assistir nossos vídeos aqui toda terça-feira, claro que vai ser difícil ser aprovado. O problema, gente, é que essa frase é incompleta, porque a sua aprovação depende também de outros fatores. Por exemplo, depende do tempo que você tem para estudar. Uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, gasta 2 horas de transporte até o trabalho, tem que cuidar de uma casa e 2 filhos pequenos, vai ter muito mais dificuldade de ser aprovado do que uma outra que não trabalha, não tem filhos, mora a 50 metros da escola ou do cursinho, tem uma empregada doméstica que faz para ela todo o serviço de casa. Entendeu a diferença? E não só, eu poderia colocar aqui outros fatores, a escolaridade dos pais, o acesso a bens culturais e até mesmo a variante linguística que essa pessoa fala. Enfim, a aprovação sua depende sim de você, mas depende também de uma série de outros fatores que se somam ao seu esforço. Então, a frase correta seria: sua aprovação depende de você de uma carga de fatores. Mas muitas vezes o que a gente vê é um argumento com lacunas, que não diz tudo, mas apenas uma parte, e obviamente a parte que interessa alguém. Eu peguei esse exemplo da aprovação no vestibular, tem muito a ver com o que você aí que nos segue faz. Mas você poderia pensar em muitas outras frases assim, que não são mentirosas, mas que não dizem tudo. Coloque aqui nos comentários a sua preferida, tá? A minha preferida é: o trabalho dignifica o homem. Essa frase é bem legal, cheia de lacunas, tá bom? E se quiser, tente entender porque essa frase minha aqui apresenta lacunas, comenta aqui embaixo para eu poder saber o que você pensa. E isso aqui já daria um raciocínio interessante para alguns temas, mostrar como muitas das chamadas fake news nem são fakes, né? São às vezes verdades, mas em raciocínios cheios de lacunas. Mas se na vida política as lacunas são um instrumento importante de ocultação da verdade, na redação de vestibular ou de um concurso, essas lacunas são um grande problema, já que nela, na redação, o objetivo é uma argumentação consistente. E se você entendeu o que eu falei até agora, a lacuna é exatamente o oposto, é uma falta de consistência. Por exemplo, dá uma olhada aqui nesse parágrafo retirado de uma redação sobre a questão da proibição ou não dos rodeios. Eu vou ler, tá aqui, ó. Os rodeios estão presentes em muitas cidades do interior do Brasil, já são parte da cultura desses lugares. Apesar dos rodeios terem vindo dos Estados Unidos, eles agora já foram incorporados à nossa cultura. Além disso, eles movimentam a economia dessas cidades do interior. Só a festa de Barretos injeta mais de 900 milhões de reais na economia local. Proibir os rodeios iria acabar com essa riqueza e com os empregos que ela traz junto. Note como a primeira ideia desse parágrafo, de que o rodeio foi incorporado à cultura brasileira, gente, ela não foi desenvolvida. Depois de afirmar que eles foram incorporados à cultura desses lugares, não vem nenhuma prova, nenhum dado, nenhum raciocínio que a explique. E no lugar de desenvolver essa ideia, surge uma outra, a da questão econômica. Repara, inclusive, na presença do além disso, que vai trazer uma nova ideia. Isso é um caso clássico de lacuna na argumentação, já que uma ideia foi colocada, mas não foi desenvolvida completamente. E não é só, ao dizer que iria acabar com essa riqueza e com os empregos, também não foi explicado, não foi dito como isso ia ocorrer. Claro que essa relação, a da proibição dos rodeios com a diminuição da renda, eu consigo fazer sozinho, mas sou eu, leitor, que estou fazendo isso e não o texto. E toda vez que o leitor, no caso o corretor, tem que completar uma parte do raciocínio, você
perde pontos, e às vezes muitos pontos. O Enem diz isso claramente no seu manual. Tá lá escrito assim, ó: consideramos com um bom desenvolvimento aquela redação em que as informações, os fatos e as opiniões são desenvolvidos em todo o texto, em que em nenhum momento deixam para o leitor a tarefa de fazer as relações entre as informações, fatos e opiniões. Entendeu? Bom, o que a gente precisa saber é como arrumar um caso desses. E o primeiro passo é escolher qual ideia vai ser desenvolvida. Se a questão da cultura ou se a questão econômica. O parágrafo tinha duas ideias, a gente precisa escolher. De verdade, em um parágrafo só, gente, não dá para colocar essas duas sem deixar alguma ponta solta. E guarde então, ó, essa primeira informação. Em cada argumento, uma ideia central que você vai desenvolver. Eu vou aqui escolher a questão econômica, porque foi a que a pessoa escreveu melhor, desenvolveu um pouco mais, trouxe até alguns dados. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar essa ideia central e colocar em uma frase muito clara e simples. Podia ser algo assim, ó: a proibição dos rodeios trará um impacto negativo na economia de muitas regiões. Repara que essa frase aqui é muito simples e é muito difícil você trocar alguma coisa nela. Dá até para mudar, por exemplo, o impacto negativo por prejuízos, mas eu queria que você notasse como é uma frase clara, objetiva, e por ser assim, objetiva, ela é relativamente curta. Escrita à mão, eu acho que isso aqui ia dar uma linha e meia, difícil passar desse tamanho. E essa frase, o ideal é que ela já apareça no início do parágrafo. Gente, essa frase é tão importante que até deram um nome para ela. Ela se chama tópico frasal. É isso aqui, essa frase. E tópico tem a ver com assunto. E frasal é porque é uma frase, né? Tópico frasal, né? É isso. Em resumo, é uma frase que contém o assunto, ou o tópico que você vai desenvolver no parágrafo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para outras duas coisas nela muito importantes. Uma, ela traz o tema. Rodeios era o tema. Gente, se seu tópico, que é o resumo do que você vai discutir no parágrafo, não tem o tema, então alguma coisa vai dar errado, ué. Ou no parágrafo você vai discutir outra coisa, o que é exatamente o problema que a gente quer corrigir, ou pior, você vai fazer um parágrafo inteiro sem o tema. Então, se seu tópico frasal não tem o tema, liga um alarme gigante, tá? Você muito provavelmente está fazendo alguma coisa errada, está fazendo caquinha na redação. E o segundo ponto é que o tópico normalmente não traz dados, citações. Na verdade, até pode fazer isso, mas fica bem mais tranquilo de fazer o parágrafo quando o tópico é apenas a sua opinião sobre o tema, sem os dados, sem as citações, porque aí você coloca esses dados, citação, como parte do seu desenvolvimento. Fechou? Bom, agora precisamos desenvolver esse tópico e sem lacunas, é o objetivo desse vídeo. A maneira mais consistente de você fazer isso é usando dados ou exemplos que você normalmente tira dos textos de apoio que estão lá exatamente para isso. No caso, a gente tinha na coletânea que a festa de peão de Barretos injeta na economia da região algo como 900 milhões de reais. Você não acha que o aluno sabia isso de cor, tá? Ele pegou lá na coletânea. Só que a gente vai precisar explicar esse dado, mostrar que atrai muitos turistas, que gera emprego em hotéis, no comércio, por exemplo. Seria algo assim, ó. Primeiro, o tópico frasal. E aí a gente continua com os dados. Poderia ser dessa forma, ó: a festa de peão de Barretos, uma das maiores do país, segundo pesquisa realizada pela Secretaria de Turismo de São Paulo, movimenta quase R$1 bilhão a cada edição. Grande parte desse dinheiro é trazido por turistas que necessitam de serviços como hotéis e restaurantes. Assim, para atender a essa demanda, muitos empregos, como de cozinheiros, garçons e vendedores, são gerados nesses importantes setores da economia. Queria que você visse algumas coisas aqui, ó. Eu arredondei aqueles 900 milhões para quase 1 bilhão. E você pode fazer isso sem problema, se não quiser usar exatamente o número que está na coletânea para evitar cópia. Mas claro, gente, você pode usar o número exato, não tem problema nenhum. O segundo ponto é que mesmo o dado estando na coletânea, o certo é você colocar a fonte. Eu não disse aqui, mas no texto de apoio falava que era uma pesquisa realizada pela Secretaria de Turismo de São Paulo, que é o que a gente colocou ali. Eu poderia ter citado o portal G1, porque a notícia com esse valor, com essa pesquisa da secretaria, foi publicada lá.
dá na mesma, G1 ou Secretaria de Turismo. E um terceiro ponto é que quando eu falei de empregos, eu coloquei algum exemplo. Talvez não fosse necessário explicar tanto, mas sempre que der, couber na folha, é melhor sim trazer o exemplo, mostrar que você realmente sabe do que está falando. E um quarto ponto extremamente importante é que para relacionar esses dados e fatos, a gente vai usar alguns conectivos, como o assim que aparece aqui. Poderiam ser outros, mas a gente vai precisar desses conectivos para fazer a relação. A gente está andando com o parágrafo, ele está mais consistente, a gente tem os dados, exemplos, mas volta ali no tópico frasal. Ele dizia que a proibição dos rodeios ia ter um impacto negativo na economia. Então eu já expliquei que a festa movimenta a economia. Agora eu preciso explicar o que ocorreria se ela fosse proibida. E, gente, eu não posso só dizer e acabar com isso, tá? Não dá para falar, eu quero acabar com isso. Não dá. Eu preciso explicar. Poderia ficar mais ou menos assim a continuação. Obviamente, a proibição dos rodeios, elemento central de festas como essa, iria diminuir o interesse de muitos turistas, o que, por sua vez, reduziria o seu fluxo para a cidade. Consequentemente, haveria menos dinheiro circulando e menos empregos seriam gerados, impactando negativamente de forma expressiva, já que o valor se aproxima de R$1 bilhão, a economia local. Repara que a explicação é que sem os rodeios, o interesse dos turistas iria diminuir, já que os rodeios são parte importante da festa. E com menos turistas, teria menos dinheiro circulando. E com menos dinheiro circulando, menos emprego. Isso tudo aqui é o impacto negativo que está lá no tópico frasal e que agora eu estou explicando, desenvolvendo. Ficou um parágrafo mais longo, mas é isso. Para não haver lacunas, normalmente os parágrafos ficam um pouco maiores, então fica uma outra grande dica aí. Se você tem letra grande, comece a treinar a escrever com letra bem pequenininha. Sabe aquela letra que você fazia para colar, fazer aqueles bilhetinhos escondendo estojo, malandro? Aquela letrinha boa para fazer redação, vai caber muito mais, você consegue fazer um parágrafo desse tipo, tá? Pode parecer besteira, mas faz bastante diferença. Óbvio, aqui eu fiz um parágrafo para um tema que seria da VUNESP, porque esse tema não tem cara de Enem, rodeio, né? Não é isso, pode até cair maltrato aos animais. E como eu sempre digo, esse parágrafo aqui fui eu que fui fazendo, arrumando, mais ou menos. Você pode criar um completamente diferente, que seja seu e que seja ótimo, muito melhor do que esse. Não precisa ficar tentando copiar apenas, e nem deve, tá? Então pratique, tente desenvolver um parágrafo como esse, com seus argumentos. E claro, se quiser, envie a sua redação para nossa plataforma. Lá a gente não só aponta os erros, mas mostra caminhos de como melhorar a sua redação, ou aponta lacunas se houver no seu argumento. Combinado? No Enem ou em qualquer outro vestibular, gente, é muito parecido, tá? A única coisa é que no Enem, algum dos parágrafos precisa ter repertório que fuja da coletânea. E nesse aqui, eu usei só a coletânea. Então a gente precisa também explicar como fazer um parágrafo sem lacuna, citando um filme ou um filósofo, por exemplo. Mas isso fica para um segundo vídeo dessa série. Ou não, né? Como eu digo muitas vezes aqui, a gente ainda é um canal novo e a participação de vocês faz toda a diferença. Então comenta aqui embaixo se acha importante a gente fazer mais vídeos falando dessa parte, de como montar um argumento. Já adianto que tem muitas formas de fazer esse desenvolvimento. E nesse vídeo aqui eu falei de uma, usar a coletânea, usar os dados, que é uma ótima forma e já fica aí. Mas se acha que é importante, comenta. E você pode dizer que isso não é o mais relevante, a gente vai entender de boa, tá? Que o importante é alguma outra coisa. Seja participativo, tá? Aqui você pode e aqui você será ouvido com certeza. Sou eu mesmo que leio todos os comentários que o pessoal posta. Pelo menos, por enquanto, eu consigo fazer isso. Espero continuar fazendo isso sempre, tá bom? Eu tô aguardando seu comentário. Até o próximo vídeo. Grande abraço.